Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera emisión de la primera temporada de Perfiles. Como siempre digo, me gusta hablar de temporada porque habla un poco de continuidad en este ciclo en el cual tratamos de conversar con dirigentes sindicales de gran trayectoria en materia internacional, indagar sobre su historia de vida, sobre sus proyectos iniciales, sobre su situación actual, y también siempre sobre el final tratamos de preguntarles un poco su mirada sobre el futuro. Hoy tengo el honor de entrevistar a una gran amiga, a Yuneya Batista, quien fuera presidenta del Comité de Mujeres del Internacional de Servicios Públicos y actualmente es secretaria de la Mujer Trabajadora de la Central Única de Trabajadores de Brasil, de la CUT Brasil. Y bueno, primero darle la bienvenida. Hola Yuneya, ¿cómo estás? Olá, Márcio, querido, meu amigo. Quantos anos aprendi a falar portunhol com vocês, com você, com Fabián, com Sebastião, com Gabi, com Marisabel Beron, de La POC e tantas outras pessoas, com Silvia, de Mantino, UPCN, Silvia Alberto Mantino. Marib. Ai, quantas pessoas! E não quero falar muito porque tenho medo de olvidar-me, mas um gusto No, estar com vocês. no, el Falar gusto pouquinho de Brasil, Argentina, e vou falar assim em portunhol e espero que me compreendam. se comprende perfecto, sabes que se comprende perfecto, y bueno, todos saben aquí que yo te adoro, sos mi amiga y que te extrañamos mucho en este tiempo de pandemia, de no poder compartir tiempo juntos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a durante el año vernos muchas veces en distintos lugares y por eso esa amistad se renueva siempre, pero bueno, siempre estamos saludándonos por WhatsApp y compartiendo reuniones. Pero nos vamos a meter hoy en nuestra meta, nuestro objetivo, en esta entrevista que te vamos a hacer para arrancar, para preguntarte, es que vos no sos de Sao Paulo, vos vivís en Sao Paulo, pero originalmente sos del norte, ¿no? Nordeste. Tem norte Amazonas e depois ao lado oriental, onde está o nordeste de Brasil. Eu nasci na menor província de Brasil, que se chama Sergipe. Não sei por que se tem este nome, mas deve ser uma mescla de nomes dos pueblos originários com as coisas dos portugueses. Hasta hoje não sei por que significa, mas é um lindo estado, uma linda província que se queda assim. Aqui está Bahia, Bahia, a província Bahia, depois Sergipe, aí vai subindo até chegar a Piauí, que é o último estado do Nordeste, que aí chegamos ao norte, ao Amazonas. Eu nasci aqui mais abaixo de Y la niña Yuneya, tenía muchos hermanos, tenía pocos, era una familia que tenía necesidades, era una familia... Contanos un poquito de eso. Sí, bueno, primero una historia, yo siempre cuento un poco la historia de cómo yo nací. Primero que mi mamá vivía en una ciudad donde yo nací, São Francisco, se llama la ciudad, en homenaje a un río, se llama Río São Francisco. E ele de minha mamãe nasceu aí com montones de hijos, acho que 5 ou 6 hijos, não sei. E minha madre, nos anos 40, veio para São Paulo casada com um vecino, um namorado, um novio. E foi para São Paulo, chegou em São Paulo, onde vivo hoje. E aqui chegou, teve 2 hijos, um hijo e uma hija, pero 6 anos depois, ela se quedou viuda. Seu companheiro morreu. E então, meu papá, que vivia nessa cidade, saiu dessa cidade lá em Nordeste de Brasil, veio até São Paulo de ônibus, naquele tempo era ônibus, havia trens, mas não sei, e chegou acá em São Paulo. E já, porque antes de minha mamãe se casar, meu papá já havia se namorado dela. Então, se quedaram juntos, uma loucura. E minha mamãe se quedou embaraçada no ano 57, quando aí vuelven
después toda, mi mamá, mi papá y yo en la barriga, la barriga de mi mamá ya embarazada, se casam, se põem um anillo, el febrero de 58, eu sei porque eu mirei la certidão de casamento de los dos, e eu nasci 4 de julho. Eu disse, mira, mi papá e mi mamá, uma história louca, mi papá tinha filhos com outras mulheres, agora estou conhecendo a família ao longo largo de los anos, pero mi papá foi mi grande amor de mi vida. Era um homem que dizia que se eu sair à la izquierda, iba me puxar las orejas, pero ele se muere e depois eu estava já na esquerda, já estava. Ele já desconfiava. E quando eu estudava, quando eu estava na universidade, já comecei a ler livros, como meu papai encontrou um livro em el ônibus, Las Venas Abiertas de la América Latina, De de Galeano, Eduardo por Galeano. supuesto. Y me regaló el libro el año 82, 83, y yo estaba leyendo el libro, y yo papá, tú lees el libro? Sí, yo leí el libro, pero no quiero que usted se quede a la izquierda. Mi papá era un poco de la derecha, pero bien, él me regaló el libro. Es un Y poco así contanos la un historia. poquito eso, ¿cómo fue entonces Sí, tú? não só assim, para depois do ano 64, o golpe de Estado em Brasil, não sei mais ou menos a história, mas meu papá migra com sua família, com minha mamá, os 2 filhos de minha mamá, e já a última hija, somos uma família de 7 filhos, 2 do primeiro casamento de minha mamá e 5 empezó por mí la última que nace el año 65. Entonces, era una gran familia. ¿Y cómo era vivir en Por mi esa gran familia? ¿Cómo era Yuneya en esa gran familia? Bueno, cuando yo era pequeña, vivía en una ciudad muy pequeña donde nací y yo veía fantasmas. Había una novia que caminaba en una iglesia. Yo hablé otro día sobre esto. Yo miraba a la novia y había un señor que é um nome estranho, Ormundo, é um nome que hasta para o português é difícil de pronunciar, pero el senhor se quedava sentado assim à frente da casa, muito calor nordeste, nunca é frio, nunca. E quando chegávamos aí, este senhor contava histórias terríveis de fantasmas, de coisas. Deixa eu desligar minha, que já era para te chamar. Contava coisas increíbles de fantasmas, coisas increíbles. Então, eu passei minha infância um pouco nordeste, vivendo um pouco o folclore de meu lugar, comendo comidas absolutamente diferentes. Pero quando eu tinha 6 anos e 4 meses, minha família migra para São Paulo. Então, todo cambia. Vivíamos numa casa grande, meu papá tinha uma panaderia, meu papá tinha algumas, não terras, não sei como se diz em espanhol, mas arrendava terras. Ele, por exemplo, usava um pouco de terra para plantar mandioca, para plantar mangos, abacaxi, como se fala abacaxi em espanhol? Anana, piña. Anana, piña. Sim. Sim, meu papá tinha isso. E meu papá também era secretário do alcaide da cidade. E quando tem o golpe de Estado, todo cambia, e não sei por que, não me explico. Minha família migra para São Paulo e vamos a viver numa casita bem pequena. E chamamos aqui no Brasil cortiços, que são, por exemplo, há uma área, um terreno, um espaço, onde há 5 ou 6 casas. E só 2 banhos, como se fosse um hotel. Tínhamos nossos quartos, habitações, pero tínhamos que tomar banho. Então, todas as tardes, frio, muito frio. Então, minha mamãe poníamos todos nós outros pequenos para tomar banho, assim como uma cola. Era muito louco, mas era muito divertido, porque eu era criança, não sabia nada, já estava o golpe militar, mas eu não sabia. Fui descobrir isso no ano 72, já uma adolescente. Entonces, hablemos de esa adolescente. Hablemos de esa adolescente entonces ahora. ¿Una adolescente rebelde, una adolescente estudiosa, una adolescente... ¿Cómo era la adolescente Yuneya?
Se eu era... Primeiro, uma coisa, antes de ser adolescente, que eu comecei a ler aos 5 anos e meio. Ah. Meu papá me ensinava, porque eu saía com meu papá del ônibus, meu papá ia vender coisas. Por exemplo, meu papá, o que meu papá fazia? Traía de Nordeste, de la minha cidade, toallas, coisas de artesania, que é abordar coisas, assim como, por exemplo, esta roupa que estou, com todo. Márcio, você está congelado. Voy a poner la pausa un segundito. A ver. Bueno, Vamos a avisarle, que, espera, vamos a avisarle a la gente que me cambié de lugar porque teníamos mala señal de internet. Estabas contando que tu papá también hacía actividades comerciales, ¿no? Que compraba sábanas, compraba ropa de cama. Lá em Nordeste, e traía para São Paulo. Em São Paulo, comprava roupas, sóstenes, calcetines, coisas aqui que é mais difícil aí a detener. Então, ele fazia este caminho muitas vezes. São Paulo, Sergipe, Sergipe, São Paulo. E quando ele ia comprar as coisas, é que há como el 11, não há um bairro assim, parecido. E meu papai ia comprar, me acordei do Hotel del 11, há muitos anos, de uma atividade da ISP. E então eu ia com meu papá pequena. Então, dentro do ônibus, meu papá havia propagandas assim, meu papá dizia, mira, que letra é esta? Não sei, papá, la L. Esta outra, la T. E a outra, la D, e a outra, la A. Sabe o que significa? Não, papá, que é? Limitada, a palavra limitada em diminutivo. Era a companhia de ônibus para todos. Claro. Então, e também já aprendi a ler os rótulos, as embalagens de cepillamento, todo. E então, comecei a ler aos 7 anos, mais ou menos, porque no Nordeste também, meu papá já pequena, já me ensinava. Então, aos 7 anos, eu já sabia ler. Quando fui à escola, a única coisa que tinha que aprender era escrever. Então, assim, as coisas de criança, todo. Pero, bueno, isso, e era muito estudiosa, muito, me gostava. Eu já leía a literatura nacional, já leía todo que me caía nas mãos, e conseguia tomar a biblioteca da escola. Me gostava ler, sempre me gostou muito ler. Agora, o período de minha vida que estou menos leyendo é hoje, por la conexão digital. Bom, é isso. Eu fui uma adolescente tranquila. Meu papá, eu me acordo na época da ditadura, um dia que meu irmão não chegou à casa e mirei na tele o noticiero que havia tenido um embate de los estudiantes com a polícia, com cavalos. Então, aí me dei conta, porque meu irmão não chegava, mas meu irmão não era militante, agarrava e era cerca. Então, aí me dei conta que havia alguma coisa estranha, pero todavia se passou, não era iniciada politicamente. Só me fui iniciar politicamente quando entrei na universidade. Que aí fui ler os livros, o Diário de Che Guevara, meu papá me deu este livro, a história da riqueza do homem, de Leo Huberman, livros. Li muito Paulo Freire, lia livros que aí fui compreender Marx, Engels, Antônio Gramsci, também Rosa Bloch de Gramsci. Claro. Eu me lembrei, me acordei que Gramsci havia sido preso e eu não conseguia imaginar Gramsci preso e ficava imaginando Gramsci, porque minha maestra, que foi alcaide da cidade de São Paulo, nos contava essas histórias na classe, afuera, depois de la clase normal, ¿sí? ¿Y en qué universidad estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste?
eu estudei em uma universidade privada, porque aqui só conseguia entrar nas universidades públicas os ricos, Sí. porque tinha tempo de estudar nas melhores escolas, e eu queria ser psicóloga, periodista ou trabalhadora social. Então, eu passei para ser psicóloga nessa mesma universidade, mas o valor do curso era muito alto, e eu tenía que decidir, hablé con mi papá disse, mira, hija, puedo te pagar, te ayudar un poco, pero porque yo ya trabajaba, ya empecé a trabajar, Marcelo, 1 de março de 1975, a los 16 años. Então, empecé muy jovencita, pero no ganaba mucho. Entonces, mi papá sempre me ayudaba, y bueno, y ahí fui a hacer serviço social e empecé, sí, a compreender, no era militante, política, todo, pero empecé a entender que había dos clases. Aí que me dei conta, porque eu pensava, eu fui bancária, eu pensava, mira, vou ser rica um dia. Pensava que ia ser banqueira, nunca, né? Nunca fui. Então, pero la consciência de classe viene mesmo com a universidade, com amigas, com as companheiras de classe, bueno, da vida de universitária, que era à noite, porque trabalhava durante o dia, e hacía, como se diz, estágios, não sei como é, eu tinha que fazer parte de meu curso, horas, para poder terminar e ter meu diploma. Então, claro, eu fazia os fins de semana ir a favelas, a visitar que viviam em abrigo só para jovens com problemas com a lei. Então, eu comecei eu era uma jovem pobre, pero tinha uma vida boa. E aí, como trabalhadora social, estudante, eu me dei conta que existiam pessoas muito mais pobres que eu, muito mais. Então, foi quando eu comecei a entender que, não sei se é consciência de classe, mas me dei conta. Eu sou de uma classe. Isso me bastou. E uma coisa interessante, que não sei, nenhuma pessoa me ensinou, mas eu sabia, mesmo na ditadura militar, que havia órgão de classe que representava os trabalhadores, que estavam todos com intervenções militares, pero eu me filiei ao sindicato de comerciários, o primeiro emprego, o segundo emprego bancários, me filiei, depois construtora de construção de departamento, toda a minha vida fui afiliada a sindicato, toda a minha vida, até chegar lá à alcaldia de São Paulo, que aí tem uma história que todo uma loucura. Bueno, ahí, vamos ahí entonces, vamos ahí. Ya te teníamos trabajando, estudiando, te recibiste, ¿verdad? Sí. Isso estou falando dos anos 80, mediano da segunda década dos anos 70, depois empieza os anos 80, uma vez também trabalhando numa empresa, o dueño riquíssimo, sabe como como é corredor de Fórmula 1 argentino, famoso, aqui de Brasil, Carlos Reutemann, claro. Esse meu patrão era corredor de Fórmula 3. Ajá. E mira, um dia eu era secretária dele. Sí. E eu cheguei lá amanhã, os trabalhadores que eram na empresa de informática, e os trabalhadores estavam todos afuera, e eu cheguei e disse, o que está passando aqui? No ano 85. O que está passando aqui? Mira, nosso sueldo não ser pago, porque naquela época recebíamos contra-cheque, não tínhamos conta em bancos. Eu tinha já, porque já fui bancária e sempre mantive minha conta. E disse, mas por quê? Porque não há plata. Falei, como não há plata? Eu entrei na empresa e, claro, como eu era secretária del bem, me deixaram entrar. Então, os companheiros do sindicato estavam fora, os trabalhadores estavam fora, e eu pude entrar, eu entrei e falei com outra secretária, eram duas companheiras, disse, mira, que passa? Não há plata, Ju. Não havia plata para ele, que meu salário, meu sueldo, tinha meu contra-cheque. Eu saí, fiquei afuera com eles e disse não, e fomos ao sindicato. Nunca me olvido disso. Agora, minha coisa, sabe que eu não havia me olvidado dessa história?
havia me olvidado disso. Mira que louco. E aí já tinha, não, eu não quero só para mim, quero para todos. Uma peleia, aí depois me despediram, me proibiram de estar na sala, várias coisas. Depois me pagaram todos, eu saí. Bueno, isso é ano 85. Comecei trabalhando, continuei como secretária, porque estava buscando estudar para meu curso, para ser uma trabalhadora social. Então, no ano 88, apareceu uma oportunidade de fazer um processo seletivo, que chamamos, para ser trabalhadora social de um hospital da periferia de São Paulo. Eu fui a ser e passei em terceiro lugar. A segunda companheira desistiu e a primeira também. Eu me quedei em primeiro. E aí a história, bueno, e entrei, quando cheguei, já havia porque uma companheira que me indicou da universidade, Fátima Bugolini, grande amiga de minha vida. Sou madrina de seu filho, somos muito companheiras, e por ela que comecei também um pouco a militância política, é uma militante. E aí tuvo o concurso mesmo, para ser uma funcionária pública. Então, eu fiz o concurso, passei no concurso, pero no ano 88, quando cheguei à alcaldia de São Paulo, os trabalhadores e trabalhadoras públicos no Brasil somente estavam em associações, para ter médicos, para ter alguma coisa assim. Não podia ter vínculo político. Pero com a Constituição de 1988, justo aquele ano, os trabalhadores públicos tinham direito a organizar-se em sindicato. Pero o sindicato que eu estou hasta hoje foi criado no ano 87, o dia 4 de julho de 87, o ano de meu cumple. Quando chego no ano seguinte, o sindicato já existia. Então, eu sempre estava, porque o último ano de um alcaide muito terrível, foi presidente do Brasil, Jânio Quadros. Então, eu cheguei e já havia uma peleia grande dos trabalhadores, e que passa, e eu participava de toda a assembleia. E aí, um chico médico, que era um médico sanitarista, me mirava e disse: mira, queres a ficha para se afiliar ao sindicato? Eu disse: claro. Me afiliei imediatamente em novembro de 1988, 4, 5 meses depois que cheguei à alcaldia. No ano março de 89, já estava louca, participando de cursos políticos, entendendo o movimento sindical nacional e internacional, a classe obreira, como que se deu a Revolução de 17, que passou a ditadura militar, todo, já foi. Eu trabalhava por la manhã, era lejos, muito lejos, eu vivo sur, era a leste, desde São Paulo, então o sindicato ficava no centro, era uma loucura, para cá, para allá. Bueno, quando mirei, me invitaram: queres estar na comissão sindical de base, a comissão local de trabalho? Claro. Empiezo a me organizar, no sindicato, e aí havia uma diferença de sueldo também com as trabalhadoras da limpeza, uma confusão, e eu fui trabalhar, e comecei, quando descobri, estava participando do congresso do sindicato, no ano agosto de 89, e me disseram: queres quedar na direção como secretária de região? Disse: que é isto? Tem que visitar os locais de trabalho. Disse: pero eu trabalho, eu não tinha permisso sindical. Então, mira, bueno, vamos arreglar. Como eu entrava às 7:30 da manhã no hospital e saía às 1:30 da tarde, eu saía de allá, passava no sindicato, tomava um montão de boletins, ponia aqui, eu dizia: eu pongo aqui embaixo do meu braço, e ia a los locales de ônibus. E naquela época, Marcela, não havia celulares, e te acuerda que havia os teléfonos públicos, que haviam fichas telefônicas? Sim. Então, eu gastava muita ficha, e um dia cheguei ao sindicato: mira, eu necessito fichas. Me compraram 500 fichas, porque eu tinha um quaderno negro, que tenho hasta hoje, eu escrevia, as pessoas diziam: mira, quais meus direitos se hoje não vou trabalhar porque tenho que levar meu filho?
Então, eu não sabia, estava chegando, nova, não conhecia os estatutos de lá. Então, eu fui aprendendo, assim, anotando, e a ficha telefônica chamava à la tarde, à noite, as pessoas em seu lugar de trabalho, porque não havia telefone nas casas, havia Claro. pouco, só a classe mediana. La clase mediana. Entonces, solo el año 91, quando eu passei a ter um telefone em minha casa, que já, e também meu sindicato, quando consigo um permisso sindical para já estar em La Paz. E aí foi neste ano muito louco que os companheiros de los trotskistas, Sí. chegou uma invitação para eu participar para o presidente de meu sindicato participar de el ASP, Encontro Latino-Americano, Encontro às Privatizações em América Latina, uma coisa imensa. Sí. E aí disseram, Yuneia, tu puedes ir, não necessita passaporte, só a identidade. Eu tinha passaporte, sim, não sei por que eu tinha, porque fui a Uruguai anos, não sei. Bueno, e fui. Marcelo, o primeiro frio de minha vida, que quase morri, foi en Buenos Aires. Buenos Aires, julio o agosto, seguro. Terrible. Agosto do ano 91. Chegamos ao aeroporto, era lejos, não era aeroporto, não era aeroparque, o outro principal. Ezeiza. Chegamos, tomamos um táxi, eu e três varões, e um táxi, e não havia hotéis, porque não sabia, éramos inexperientes, porque o vuelo próximo seria às 6 da manhã, que era Buenos Aires, Jujuy, Guayaquil. Então, chegamos em Buenos Aires, um frio, eu tinha um abrigo, e fomos buscar, não havia hotel, encontramos um hotel, uma habitação, 2 camas, uma cama de pareja e uma cama sola. Eu me quedei na cama sola e os chicos se quedavam. Mira, Juju, venga para cá, venga para cá. Não, eu me quedo acá. Bueno, às 5 da manhã fomos ao aeroporto e tomamos o vuelo. Mira que louco, quando eu cheguei em Jujuy, não sei por que o avião tinha que baixar, mas era um frio, que tuvimos que sair do avião, não sei por quê, não me pergunto, ou fazer uma conexão, eu não compreendia, era o primeiro vuelo internacional, eu não compreendia. Aí saímos desse vuelo e chegamos a Guayaquil, aí eu comecei, de hecho, mira, cheguei assim, desse LASP, Guayaquil, e eu pensava que já sabia falar espanhol, e toda hora... alerta, Alerta. camina el antiimperialismo por la América Latina. E que lindo tudo. E eu chegava nas colas para pedir, eu cheguei uma cola para pedir uma bebida. E eu disse assim, eu queria uma Coca-Cola. O senhor disse, não, senhora, Coca-Cola, não precisa fazê-la. E assim pensei, querido, minha primeira experiência internacional foi esta, depois fui participar do congresso em Helsinki, da ISP, e Josélio, já estávamos começando a organizar os trabalhadores municipais a nível provincial. Era uma ideia já de crescer, temos a Federação de Municipais, que não havia todavia, porque não havia direito à organização, então estávamos começando, estou falando isso aí, agora, no ano 92, 93, empecé, então, a caminhar de coche, às vezes com mi Fusca, um carrinho El Volkswagen, de sí, Volkswagen, sí. que parece Acá le decimos el escarabajo. El escarabajo. El Fusca, claro. Sim. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, chamávamos Fusca, e caminhávamos por todo o estado de São Paulo, que é imenso, a organizar sindicatos. E era muito estranho, as pessoas, mira isso. Mas foi lindo, porque começamos também, depois de isto, Josélio Drummond, que Rosa também falou, o outro, em sua charla, Josélio nos ajudou muito a caminhar e organizar. E os sindicatos, por exemplo, maestros de la província de São Paulo,
los metalúrgicos, el sindicato de Lula, los químicos y químicas também nos ajudaram muito, os motoristas de São Paulo nos ajudaram, porque não teníamos plata para caminhar, então pedíamos, por exemplo, curso de formação política para sindicato da região leste de São Paulo, de la província, né? Sí. Não na cidade. Então, pedíamos ticket restaurante, pedíamos vale para la pasaje, fazíamos hicimos isso montones de vezes, até chegarmos a criar a federação no ano 95, e depois criamos a confederação, e eu sempre em sindicato, sempre em meu sindicato de base, sempre na peleia, sempre com os alcaides de la direita, de la esquerda, sempre peleando por plano de salário, carreiras com direito para as pessoas, por exemplo, a questão de porque os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham na saúde, é inerente à atividade da saúde, a questão da saúde mental. Então, pedíamos e peleamos muito por não sei como é em espanhol, um adicional, um extra, de insalubridade, uma lei grande, depois organizar as carreiras, era muito difícil. As pessoas que trabalhavam nas guarderias, as madres, que eram madres primeiro e depois se tornaram profissionais, nos anos 70, 80, peleamos também para ter direito a se organizar em estúdio, para ir à escola, se formar e para formar nossos filhos na educação, a primeira educação, que é as guarderias. Então, tem muita história que sempre estuve muito assim, eu sempre muito local, que nunca abandonei meu sindicato, local, estadual, muito tempo, depois não mais, e depois nacionalmente um pouco. E me quedei mais no ano 2000, quando creio que nos conhecemos, no ano 2000. Eu conheci a tu, a você, a Fabián, Sebastián, foram os três. Hace más de 20 años, Yuneya, qué bárbaro. Sí, un hotel cerca, un hotel terrible, que, ¿cómo se llama? Palacio, La Perla, la Perla de Once. No, la Perla fue pero es otro, era un hotel más chique, pero eu vou me acordar. E aí empecé, y convivía mucho con Maguid. Sí. Porque Maguid, Albert, vamos a contarle a la gente que Alberto Maguid, que fue secretario general del sindicato UPCN, que es el sindicato del sector público más grande de la Argentina, y secretario de Relaciones Internacionales, fue el dirigente más relevante en la Internacional de Servicios Públicos durante muchísimo tiempo, integrando su comité ejecutivo en representación de América, de toda América. Nosotros en la ISP hablamos de Interamérica, ¿no? Y sin duda, un gran maestro, un hombre que dejó una enseñanza a todos, y a Yuneyat la guió en sus primeros pasos, ¿no? Maguid y Joselio fueron las dos personas que te acompañaron más en esos tiempos, sin duda, ¿no? Sí, y me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo fui a una reunión del Comité Mundial, de la Ejecutiva Mundial de la ISP, que era o companheiro Hans Engelbert, que era nosso secretário maravilhoso, me encantava. E quando era o tema de los presupuestos para fazer formação política, inversão, então você tinha muita plata para África, Ásia, Pacífico, e uma outra cosita, a Alberto pedia a palavra, mira, queremos mais para a América Latina, espelhava sempre muito, era muito impactante su charla, tu maneira de falar. Bueno, um grande companheiro que aprendi muito, incluso quando Alberto estuvo, que se molestou. Eu fui a Santa Cruz, queria despedir. Santa Fe, Santa Fe. Santa Fe, que a Liliana Weissenberg e Beatriz me foi recorrer, eu fui, bueno, não consegui verlo, e, bueno, enfim, quero dizer com isto que sempre estuvo muito ligada a Argentina e Chile. Sempre Sí. esses dois países, pero eu tenho uma formação muito forte da organização política para compreender um pouco como funciona a Argentina, e eu não conseguia entender o peronismo. Dizia, mira, por que todos são peronistas? Agora, sendo lulista, Sí. eu
aqui uns 5 anos, 10 anos, eu pueda compreender as diversas matizes, né? Então, eu aprendi muito, muito, muito naqueles dias e também, claro, en la internacional, Y ahí de te la voy, ISP. déjame preguntarte en este momento, y en qué momento vos te convertiste, o si ya lo traías, en una militante feminista, en una militante de los derechos a la igualdad. Porque si yo hablo de Yunaya Batista en el movimiento sindical, actualmente, además de un montón de cosas, la primera referencia es, de hecho, tu cargo hoy en la propia central es justamente la secretaria de la Mujer Trabajadora. O sea, ¿y en qué momento vos te identificaste con la lucha del feminismo y de la igualdad? No solo el feminismo y de la igualdad en general, porque sos una gran defensora de los derechos a los colectivos LGBTIQ, sos una gran militante de la igualdad. Lo simplifico ahí, de la igualdad. La ISP. La ISP. El año 93, primeiro congresso que veio um presupuesto para Brasil que tinham não, eram para duas pessoas, e Josélio transformou esta plata para 3. Se mira, vamos viajar, fuimos de linhas aéreas paraguaias, São Paulo, Assunção, Recife, Frankfurt, e daí fomos a Helsinki. E eu estava assim impressionada, estava no lugar, era calor todo, mas as atividades, dia as companheiras de Guatemala, não sei se era Guatemala, creio que era Guatemala, chegaram, tínhamos uma atividade de mulheres. Então, uma companheira me regalou como se chama esto? Un pañuelo, un Se põe chal. acá. Sí. Un pañuelo. Entonces, el pañuelo estaba escrito así, 50/50. 50, mira que esto, no, es para la igualdad de las mujeres, yo no sabía direito o que estavam. Então, hicimos um acto, uma intervenção política feminista dentro do Congresso. E durante papeles, muitos afiches, todos, e depois eu fui descobrir que a ISP peleava por el direito de paridade entre homens e mulheres dentro da organização. Isso é o ano 93. Depois fui descobrir que começou muito antes, no ano 70, depois no ano 86, no ano 93, hicieron este grande movimento. No ano 97, o Congresso de Yokohama, que eu fui também invitada, já aí eu também não era da diretiva, e fui suplente da diretiva, e aí foi muito forte. No ano 2002, aprovamos o Congresso de Ottawa. No ano 2007, aplicamos a paridade. No ano 1993, até o ano 2007, eu comecei também, e claro que sempre que tenho de falar de minha companheira Josélio, Christine Rus, a companheira que trabalhava na formação da ISP, a Verônica Prado, que era era a subregional Cono Sur, a companheira chilena, e fui com Beatriz Weisenberg, da UPCN, aí fui começando a ler todo sobre e fazendo atividades. E também fui entendendo também a diversidade humana. Foi quando me dei conta que, e já sempre defendi os LGBT, tenho de defender politicamente, pero de compreender. E depois, Márcia, que foi muito importante, quando conheci a você, a Fabiana, já estava, era a ideia de empoderar a juventude, as pessoas com menos de 35 anos em la ISP. Foi muito importante. Vem Gabi Figueroa, que é a companheira também de Apuba, companheira do sindicato, outras companheiras uma companheira de Venezuela, agora não me acordo do nome, mas montones de companheiros e companheiras, e a importância que tem o movimento sindical em empoderar a juventude, porque eu sou fruto. Eu tinha 28 anos
quando empecé a esta militância, pero já não como sindicalista, pero com 30 como sindicalista, porque foi importante empoderar a juventude, porque quando empieza a hora é quando você tem seguridade, a importância de estar organizando sua classe com a diversidade. E também, em meu país, eu não posso deixar de dizer isto, aqui temos uma luta muito grande em defesa do povo negro, em especial as mulheres negras, as mulheres pretas. Então, eu tenho, e foi quando também aprendi a descobrir sobre minhas origens. Aqui, meu papá negro, negro misturado com índio, e depois fui descobrir, agora estou fazendo curso sobre africanidade para compreender pouco a história. Isso sempre defendi, mas agora muito mais forte sobre a injustiça que estamos vivendo agora nesta pandemia. Quem está morrendo mais são as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres que não conseguem aceder aos serviços, não chega rápido ao serviço, a vacuna está demorando. Então, tudo isso me fez ser uma mulher feminista, pero compreender a importância de empoderar as mulheres jovens. Agora temos sindicatos sempre traindo jovens, porque eu não vou me quedar para sempre, vou estar sempre aí detrás, pero já temos este cambio hoje em mi sindicato, e lá ISP temos. Es muy importante esto que decís, Yu, porque también quienes nos escuchan ven justamente eso, cómo la tarea de la Internacional de Servicios Públicos tiene una incidencia en la formación de los cuadros y eso se representa hacia adentro. Yo siempre digo que a mí las cuestiones de género, por ejemplo, no me eran propias, no eran de mi formación. Yo soy abogado y la militancia política y sindical, y fue la ISP, y fueron vos, Rosa, Vero Montúfar, quienes trabajaron sobre mí, no solo en las reuniones formales, sino en las informales también, o sea, cuando tomábamos un café, en mi sindicato, Gabriela, Mariana, que también todo el tiempo te van formando. Entonces, de esa manera vamos incorporando elementos que nos permiten ser mejores dirigentes, representar mejor a nuestros compañeros y compañeras e incidir en la realidad. Esto a veces, cuando la gente dice, ¿para qué sirve la tarea internacional?, no lo ve, y es tan importante también en materia de formación. Y escuchame una cosa, Yuneia. Recién te dije, a vos te identificamos con el feminismo y la lucha por la igualdad. Pero también en la región te identificamos por un amor incondicional que vos tenés, que es justamente con alguien que nombraste varias veces, que es con Luis Ignacio Lula da Silva. Y si hay alguien que es lulista, es Yuneia. Entonces, ¿y cómo fue ese amor? Llamémoslo jugando, ¿no?, de esa manera, pero ¿cómo fue tu identificación con Lula? ¿Cuándo te sumaste al proyecto del PT, a la CUT? ¿Cómo fue eso? El año 1979, yo era primer año de la universidad y yo no entendía nada mucho de política, empezando a leer. Me acuerdo que cuando leí, la primera cosa que leí fue el diario de Che Guevara, la historia de Che en Bolivia, escribiendo el desespero de su molestia, que, ay, terrible, de fuego. Y empecé a leer cosas y empezó las huelgas, los paros en los metalúrgicos, aqui cerca de minha casa, ABC, que se chama ABC, são cidades: Santo André, A, São Bernardo, B, São Caetano, C, Diadema, que é ao lado, do outro lado da calle, de Diadema. Então, havia uma liderança muito grande que falava muito, e hicieron el año 80, 81, ya Lula ya crió el PT, yo me filié al PT por Fátima, esta mi amiga, y por Erundina, mi maestra, que fue alcalde de la ciudad de São Paulo. Me filié ao Partido de Trabajadores, pero cuando me encantei com Lula, me acuerdo que peleei com uma amiga. Ela dizia, mira, me gusta Lula. Eu me gostava muito a Lula, porque me acuerdo que uma vez ou outra eu ia a las coisas da cozinha de minha mamãe, pegava um pouco de frijol, arroz, harina, manioca, ponia
ponía en sacos, decía una avenida, tomaba el ónibus e iba hasta donde estaba la compañera de Lula. No había Marisa, pero se llamaba un fondo de huelga. No sé, en portugués es fundo de greve. Sí. E ajudava, pero não tinha ainda direito à concepção. Fui ter muito depois, nos anos 80 mesmo, aí fui compreender. Foi aí que Lula sale a primeira vez como candidato a governador de São Paulo. E eu votei Lula. E aí começou. É a primeira vez que eu vi Lula cerca, sim, está comigo. Eu era da base de meu sindicato e fui a uma atividade. E eu estava chegando para esta atividade da CUT e Lula estava caminhando, fumando seu charuto, seu puro. Agora não fuma mais. E com a Lula, e eu puxo me fusca, parei assim, mira, Lula, saí de Lula, eu quero autógrafo. Eu tinha uma carpeta, Lula, porfa, hasta esta carpeta está desaparecendo. E ele puxou o homem e apareceu uma companheira da base e começou a pelear comigo, de base sindicato. E Lula disse, mira, resuelvo, calma. E aí foi a primeira vez que eu vi Lula personalmente nesta atividade. E agora, sempre que puedo, desde a última vez que Lula, quando foi arrestado, eu estava aí, quando que ele se entregou à polícia, eu estava no sindicato de metalúrgicos, e é um amor, porque Lula tem todos os títulos, mas o título principal de Lula é saber falar com a gente. Por isso que não é a direita sabe como este homem conseguiu ser presidente, eu digo 2 vezes e poner 2 vezes mais. Então, eles não iam deixar Lula ser uma quarta, quinta vez. Ele disse isso essa semana. Se Dilma não é impedida, não tem, ele sofre o impeachment, estaríamos agora com Haddad, que é outro candidato. Então, Lula significa a esperança, é líder nato para mim, ele me reflejo muito. Todas as vezes que quando quero pelear muito, como o homem calmo, se quedou 580 dias no cárcel. Então, é um amor para além de uma coisa, porque é uma pessoa que significa muito. É minha liderança mais próxima de mim, creio como Gandhi, como Mandela, como Esperón, como outros líderes da história da humanidade. Como Alfonsín, decime uno mío, como Alfonsín. Como Alfonsín, sim, não sei, eu conosco pouco. Eu conheci mais a história de Perón, que claro. não sei se é. Pero bien, e são as histórias, né? Como, por exemplo, uma líder viva hoje, Bachelet, claro. el padre... Son las personas que te movilizan y que le dan sentido a tu militancia, y además son liderazgos tan fuertes, tan fundantes, tan originarios, como vos, fíjate los nombres que por Lula es un dirigente, un líder fundante, que va a trascender la historia, que fundó el PT, que fundó la CUT, que generó un movimiento político y sindical, que de alguna manera él mismo, por su personalidad, es lo que él le otorga el sentido que tienen. Así fue Perón en la construcción del peronismo, y así es Chávez en la construcción del chavismo, y son efectivamente referentes que trascienden a sí mismos, ¿no? Por eso también, y que en algún punto también nos convocaron a la militancia, ¿no? Por eso ponía en mi caso, yo soy alfonsinista, Raúl Alfonsín fue presidente de la Argentina en la recuperación de la democracia, para los amigos y amigas que nos ven y no lo saben, y yo empecé a militar en política y luego en sindicalismo inspirado por él, ¿no? Son las personas que te inspiran a volcarse a la militancia. Vamos a graficar esta parte de la entrevista, Yuneya, me vas a mandar esa foto hermosa que tenés, que Lula te está abrazando y que están sonriendo los dos, que a mí me encanta, y así la vamos a incorporar acá, porque esa es una foto que demuestra justamente eso. Bueno, y empecemos a venir para ahora, ¿no? De esa ya Yuneya, dirigente sindical, empoderada, y ya
una militante conocedora, y te tocó una responsabilidad enorme, que es presidir el Comité de Mujeres de la Internacional de Servicios Públicos. Una mujer latinoamericana, de origen humilde, ¿sí?, que llega a ser presidenta del Comité Mundial de la Internacional de Servicios Públicos. ¿Cómo viviste esa experiencia? Primeiro, Márcia, dizer uma coisa. Antes disto, eu participava sempre das reuniões do Comitê de Mulheres como uma membra do comitê. Então, por exemplo, quando eu chegava sempre, são 2 dias de reunião, havia dias que eram, houve anos que foi um dia, pero um dia e meio, pero 2 dias. Então, sempre que eu pedia a palavra, eu falava muito brasileira. Então, havia uma companheira de Verde chamada Isolde. Solde, claro. Isolde, ¿te acuerdas? Ella se quedaba así conmigo, porque yo hablaba muy, sabe? Y un día también ya estaba, Lula ya había ganado todo, y yo hablaba así sobre la deuda externa, que Brasil había pago la deuda, y los europeos se quedaban así conmigo, porque dicen, mira, yo soy brasileña. Era muy, y hablaba muy, no tan formal, nunca fui formal. Incluso na CUT, às vezes as pessoas me miram assim, eu sempre hablo muito tranquila, como hablo normal, porque não tenho que falar com na charla. Então, quando tu sabes que eu fui presidenta do Comitê Mundial de Mulheres por um movimento anterior. Sí que lo sé, e claro. Ustedes de Argentina, nunca me olvido da reunião con compañero presidente de la ISP, Federico Dávila. Mira, Federico Dávila. Não, sim, Fede, não, mas estou me acordando de Dave Prentice, quando Fede, lá em Ginebra, na sala 8, não sei, da ISP, Fede pede a palavra para contestar montones de coisas sobre aquele anterior secretário. Então, empieza um movimento aí, depois os austríacos, os alemães, os espanhóis, uma loucura. E, bueno, incluso uma proposta, não sei, que hicieron ustedes de Argentina, sí, para sí. yo ser la Vamos candidata. a contarle a la gente que había un secretario general de la Internacional de Servicios Públicos que nosotros éramos opositores, no compartíamos su mirada. Y empezó un movimiento muy fuerte, y en el marco de ese movimiento propusimos a Yuneya que sea candidata a secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, sabiendo que no teníamos chance de ganar, pero que ella iba a ser justamente una voz, un vehículo, para transmitir esa idea de cambio, de que necesitábamos un sindicalismo sindicalista, un sindicalismo no cooptado por las organizaciones internacionales, sino un sindicalismo combativo. Y de ese proceso tan interesante, donde ella recibió el apoyo de toda nuestra región para ser candidata, logramos encontrar el acuerdo con Rosa Pavanelli para que Rosa sea nuestra candidata a secretaria general, luego electa, y Yuneya sea presidenta del Comité de Mujeres. Sim, isso é interessante, porque Rosa é italiana, pero es latina para nosotros, porque habla muy bien español y comprende y habla como nosotros. Y entonces, aquel congreso de Durban, nos teníamos un bunker, el bunker de Rosa, todas las conversas con los japoneses. Bueno, primero la trajiste, primero viniste vos con Rosa a Buenos Aires a conversar con nosotros. Sí, viniste con Rosa a presentarla, sí, exactamente. A decirnos que vos la apoyabas, y no te costó convencernos porque efectivamente Rosa es, como vos decís, una de las nuestras, y enseguida nos dimos cuenta que era la candidata que teníamos que apoyar, pero vos viniste con ella a presentarla a todos los sindicatos argentinos afiliados a la ISP. Estábamos con Omar Autón, con Federico Dávila en ese momento. Y yo también tenía congreso de la CUT en Brasil. Traigo Rosa para Brasil,
Rosa dijo que ela estava contando, eu me acuerdo da época que os sindicatos ajudavam com milhas, os companheiros, milhas aéreas para que pudiera caminhar. E eu também fui a vários lugares onde poderia para hacer campanha, porque a ISP não poderia perder seu sentido. De todo isso que estamos falando aqui, mais de uma hora, sobre a importância da ISP incidir na política de inclusão de classe em defesa dos serviços públicos e em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a ISP, houve período curto de 5 anos que se ha perdido, mas recuperamos. Lo recuperamos. E por isso também, como acordo, foi muito louco, porque sempre o Comitê Mundial de Mulheres sempre tinha uma migração entre as regiões do mundo, mas nunca havia tocado África, nunca havia tocado América. E então começamos a fazer este câmbio, tanto é que agora temos uma companheira de Suazilândia. Então, sempre depois disto foi grande câmbio. Eu tenho muito orgulho dessa história e é bueno que estamos escrevendo agora essa história aqui nesta gravação, porque depois vou mostrar a mis hijos. Eu não falei de Felipe, porque é o ano 98. Claro. Assim que vuelvo do Congresso de Japão, el ano 98 me embaracé, 4 ou 5 meses depois, e tuve o Felipe. Aí sempre dizia, me apresentar, mira, sou trabalhadora social, sou uma feminista em construção, me gusta cantar música popular brasileira e sou madre de Felipe, que está aqui ao lado. Essa é a história, Marcelo, tenho muito orgulho dessa história. Aprendi a tomar vinho muito com os Sí, com claro. os portugueses, com os argentinos, os chilenos, enfim. É uma história... tengo felicidad de esta parte de mi vida. Y te voy a hacer una última pregunta, porque creo que efectivamente es eso lo que vos decís, uno estar orgulloso de su trayectoria y servir de inspiración también, porque muchos jóvenes ven este ciclo de perfiles y entonces entienden mucho más allá, tal vez nos conocen solamente de estar dando discursos en un lugar determinado, entonces esto nos acerca de otra manera. Pero de alguna manera te preguntaría yo, para finalizar, sobre tu legado. O sea, ¿qué te imaginas vos? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te falta hacer en el movimiento sindical? ¿Qué te falta hacer en lo que te quede de tu militancia sindical? ¿Y qué te gustaría ver realizado en el futuro? Serían las preguntas, ¿no? ¿Qué te falta a vos? Vos decís, mira, yo quisiera esto, trabajo para esto, ¿y cómo te imaginás el futuro? Eu penso que eu tenho falado muito isso em razão da crise que estamos vivendo no mundo, uma crise, uma pandemia, uma crise sanitária mundial. Pero estamos vivendo isso em meu país com uma crise social, econômica e política muito séria. E penso que todo esse meu trabalho, todos estes anos, essa militância política, porque eu disse ayer grupo de la CUT, eu poderia estar jubilada, ganhando por lo menos 5.000 reais mais do que ganho hoje, se não fosse a militância, porque não terminei meus cursos em la Alcadia, então não terminei minha carreira em la Alcadia de São Paulo. Então, penso que tem que valer a pena deixar e dizer a las mulheres jovens, as mulheres negras, as mulheres lesbianas, e todo tipo de diversidade, que as mulheres com discapacidade, que busquem a vida política, vão participar da política, porque a política, se não participamos da política, alguma pessoa participa em nosso nome. E isso eu tenho orgulho, porque, por exemplo, em la Alcadia de São Paulo, várias coisas que conseguimos aqui, nesta cidade, esta metrópole, conseguimos para os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, foi por esta pleia, por esta dedicação. Então, eu posso
Agora estamos recebendo muitos, el sindicato estamos dando muitas ações, incluso que entramos na justiça, estamos ganhando agora. O sindicato está uma loucura, por isso é uma peleia, primeiro na política, de dedicar horas. Então, meu legado é que eu tenho certeza que isso é a coisa certa em minha vida, mesmo com montões de coisas não tão boas que me ocorreram. Pero pienso que mi legado para la juventud, hombres y mujeres, es participen de la política. Por favor, piensen mucho sobre la cuestión de la igualdad de oportunidades, que garanticen la participación de hombres y mujeres. Esto yo tengo hablado mucho en mi vida, entonces yo creo que voy a dejar esto. Siempre cuando alguien va a hablar de mí, voy a dejar esto. Porque a iniquidade, a pobreza, todo pode continuar, mas dia podemos cambiar isso e talvez ser uma Escandinávia, uma América Latina empoderada, porque temos condições todavia. Então, é isso que eu queria deixar, este é meu legado. Participem da política com unidade, com respeito, com fraternidade, e muito para as mulheres, uma palavra que aprendi com as companheiras de Argentina a primeira vez, com sororidade entre nós outros, é a coisa mais importante. E depois o resto é tomar vinho e, bueno. Muchísimas gracias, Yuneya. Fue un gusto enorme el darnos. Vos sabés que te quiero mucho y que bueno, nos quedan muchas charlas. Yo tengo un montón de información más sobre Yuneya, les voy a contar a los que están. Contó la mitad de las cosas. Yo tengo más información, pero me la guardo para mí solito, esa que me las dio en sus momentos de amistad. Muy bien, nos despedimos y la forma de despedirnos, Yu, es con un Lula libre y fora Bolsonaro, dos consignas, A ver. Lula livre, Lula 2022, que é o ano que vem para presidente, e fora Bolsonaro genocida. Muchísimas gracias. Obrigado. Beijos. Chao.